Estimados alunos, prezados pesquisadores, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Edar Aranhanha, vou apresentar a vocês uma pequena comparação entre duas possibilidades, duas plataformas concorrentes para a realização de equações, de modelagem de equações estruturais, através do PLS. O PLS, o Smart PLS, já conhecido há bastante tempo, acredito que da maioria de vocês, e uma opção um pouco mais recente, que é o ARP PLS, cada uma delas com suas vantagens e suas deficiências, para que vocês possam comparar e fazerem cada um as suas escolhas. Aqueles que trabalham com equações estruturais há algum tempo, certamente já estão familiarizados com a questão que se estabelece quase sempre quando se tem amostras pequenas ou amostras viesadas, não normais, quando muitas vezes nós, ao invés de utilizarmos as modelagens baseadas em covariância, que são as tradicionais modelagens de equações estruturais mais antigas, né, paramétricas, a opção de eleição que se estabelece normalmente é a utilização do PLS. O PLS é uma ferramenta que nos permite lidar com amostras pequenas, amostras não normais, que é o que ocorre na maioria das nossas pesquisas, lamentavelmente. E uma das grandes saídas, uma das saídas que nós vínhamos tendo até pouco tempo atrás, era o chamado Smart PLS, uma ferramenta muito interessante, muito bem desenvolvida, cuja deficiência sempre apontada era, até agora, há pouco, que ela não conseguia realizar modelagens baseadas em covariância. Bom, na tentativa de superar esta crítica, o Smart PLS mais moderno já está realizando também modelagens de equações estruturais baseadas em covariância, aquelas que nos permitem comparar modelos, fazer comparações estatísticas entre modelos, etc. e tal. Entretanto, quando o assunto é trabalhar com o PLS em si, e não na modelagem baseada em covariância, nós temos que considerar que nem todos os algoritmos baseados em PLS oferecem as mesmas facilidades, possuem as mesmas virtudes, vamos dizer assim. E por isso nós estamos hoje apresentando aqui esta humilde, modesta comparação entre duas possibilidades que nós temos nos dias de hoje, que são o Smart PLS e o ARP PLS, dois softwares comerciais, é verdade, mas os dois que oferecem possibilidades de uso por curto tempo para os estudantes. O Smart PLS já bastante conhecido, ele oferece um tempo de gratuidade normalmente de 30 dias para os estudantes, como degustação. E agora, o ARP PLS, que oferece um tempo um pouco maior, são 3 meses de gratuidade para os estudantes de pós-graduação. Né? De pós-graduação e creio que de graduação também. Oferece 3 meses de gratuidade. Além dessa diferença do tempo de gratuidade, nós também temos que considerar as condições mais, digamos assim, técnicas de cada uma das duas opções. O Smart PLS oferece, agora já falei, oferece como grande avanço a possibilidade de também fazerem equações estruturais baseadas em covariância, assim como os outros velhos conhecidos, M+, AMOS e assim de outros tantos mais. Entretanto, quando se trata de estimações baseadas em PLS, o Smart oferece apenas e tão somente a reamostragem baseada em bootstrapping. É um método de reamostragem que funciona bem, que responde à maioria das necessidades de pesquisa, mas que nem sempre é capaz
de ajustar suficientemente as amostras, particularmente quando elas são muito complicadas, quando as amostras são muito complicadas, são muito pequenas ou muito viesadas. Nesses casos, nem sempre o bootstrapping dá conta de fazer um ajuste razoável, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma vez, oferece exclusivamente estimação por PLS. Entretanto, ele tem várias opções de PLS dentro de si. E isto o faz bem mais flexível quando se tem amostras problemáticas. Ele tem diferentes métodos de reamostragem. Além do bootstrapping, ele oferece o jackknife, oferece a reamostragem paramétrica, oferece mais 2 ou 3 técnicas de reamostragem, que nós vamos ver logo a seguir, que muitas vezes funcionam melhor do que o bootstrap. Neste slide, eu trago a vocês apenas a título de comparação as principais virtudes, entre aspas, de cada um deles. Aqui nós podemos ver que o Smart PLS, da esquerda, ele te permite fazer equações baseadas em PLS e equações estruturais baseadas em covariância, a setinha em azul, logo abaixo. O ARP-PLS não faz estimações baseadas em covariância. Para isto, existem outros softwares. Entretanto, ele tem diversas opções de estimação dos modelos interno e do modelo externo, né? E, fundamentalmente, ele traz ali diversas opções de reamostragem. Algumas reamostragens estáveis que ele próprio criou, além de 4 outras reamostragens que são muito interessantes, que são o bootstrapping, o jackknifing. Para efeito de comparação, eu vou propor aqui um modelinho bem simples, bem simplesinho, para que a gente possa comparar as duas propostas, os dois softwares na prática. Esse modelinho simples pressupõe que 3 elementos, a força da marca, o valor informativo da marca e o valor entretenimento da marca, conduzem ou fortalecem a persuasão desta mesma marca, a capacidade de persuasão. E esta capacidade de persuasão, por sua vez, fortalece a intenção de compra dos consumidores. Conforme vocês podem ver na apresentação, o quadrinho acima à esquerda, ele reflete ou reporta o Smart PLS tradicional, e o quadrinho abaixo, à direita, o ARP PLS. Como poderão ver, os visuais são um pouquinho diferentes, mas não muda muito. O Smart PLS permite apresentações mais ricas, mais sofisticadas, mais coloridas, mais lúdicas, vamos dizer assim. Podem ver que ele permite que se utilize palavras, expressões compostas, né? Permite que se faça negrito, que se destaque, que se troque cores, enfim, tem uma série de recursos visuais que fazem as suas saídas bem mais interessantes, bem mais atraentes do ponto de vista visual. O ARP-PLS, ao contrário, ele tem algumas restrições gráficas. Por exemplo, ele não permite palavras longas, eu preciso me restringir a 8 caracteres, eu preciso abreviar os construtos com 8 caracteres. Eu posso apresentar as variáveis que compõem, os indicadores que compõem cada um dos construtos, eles vão aparecer agora depois, mas eles também aparecerão de forma abreviada ao lado. E, enfim, ele tem uma menor atratividade visual, vamos dizer assim. Entretanto, ele tem outras fortalezas que o recomendam para estimar modelos complexos ou estimar modelos quando as amostras não são adequadamente
distribuídas ou não têm tamanho suficiente, enfim, ele consegue lidar um pouco melhor com questões, com problemas difíceis, vamos dizer assim. Para efeito de comparação, eu peguei um conjunto de variáveis, eu não lembro agora, mas creio que sejam 80 respostas, né? Peguei um banco de dados bem pequeno, bem problemático, exatamente com esse propósito, não chega a 100 respostas, do qual eu montei esse modelinho, sobre o qual eu já falei, força da marca, valor informativo, valor de entretenimento, como antecedentes da persuasão e esta como antecedente da intenção de compra, como nós podemos ver aqui. Se nós analisarmos o resultado, nós vamos ver que a força da marca e o valor informativo dela são antecedentes qualificados da persuasão. A força da marca tem uma carga de 0,47, ou seja, ela transfere 47% da sua importância para a persuasão. E o valor informativo, 0,37, que também é um valor bastante razoável. Ambas são significantes ao nível de 0,05. Podem ver que entre parênteses estão ali 0,00, 0,00 e 0,02, ou seja, a força da marca é significante a menos de 1% e o valor informativo é significante a 2%. Ambas são muito significantes, portanto. Entretanto, existe um construto que não se confirma significante para a persuasão, que é o valor entretenimento. O valor entretenimento da marca, ele tem um índice, uma carga negativa de 0,21, ou seja, quanto maior o entretenimento, o valor entretenimento da marca, menos persuasiva ela tende a ser neste modelo, e eu acredito que em vários modelos aconteça isso, que a marca mais lúdica, digamos assim, às vezes é menos persuasiva, e neste caso há também esta relação negativa. Entretanto, quando a gente olha no PLS, aqui, nós vamos ver que a significância, o valor da significância é 0,16. 0,16 é maior do que 0,05. Portanto, esse menos 0,21 não é significante ao nível de 5%. E isto não nos permite confirmar ou não confirma a hipótese de que o valor entretenimento contribui para a persuasão, porque não atinge o nível de significância de 0,05 no máximo. Quando a gente olha para o mesmo modelo estimado com o ARC-PLS aqui embaixo, nós verificamos que os valores são praticamente os mesmos. A carga fatorial da persuasão para a intenção de compra passa a ser 0,48, acredito que seja 48, ele está um pouquinho miúdo para mim, quando aqui no Smart PLS seria 49, a força da marca de 47 se mantém em 47, o valor informativo de 37 passa a ser 38 e assim por diante. Mas quando nós olhamos aqui, tem uma setinha aqui em cor de telha, né? Nós verificamos que o valor informativo ela já é significante a 9%, o que seria, digamos assim, considerado uma significância periférica. Então, vejam, mesmo usando o bootstrapping, ambas as ferramentas usando o bootstrapping, aquele construto, aquela relação que se mostrou bastante problemática com o Smart PLS, aqui já se torna um pouco menos problemática. Logo, se nós estivéssemos aqui apenas com o Smart PLS em mãos, nós teríamos que reportar que a hipótese de influência do valor entretenimento não se confirma porque não encontrou significância. Já com o ARC-PLS, eu teria o recurso, a possibilidade de dizer que encontramos aqui uma significância periférica,
ao nível de 9%, tal, o que, dependendo da finalidade da publicação, enfim, talvez fosse até passável, vamos dizer assim. Mas eu dizia a vocês, ali no início, que uma das vantagens do UARP-PLS é que ele tem diversos estimadores de PLS, são diversos estimadores de PLS, todos são estimadores de PLS, mas são recursos outros que ele nos oferece, como, por exemplo, a questão da reamostragem que eu falei a vocês. Voltemos aqui, lembrem que aqui nós estamos trabalhando com bootstrapping, tanto com o Smart quanto com o ARP-PLS. Abro a possibilidade de usar outro estimador, outro método de reamostragem, não é outro estimador, é outro método de reamostragem, por exemplo, Jackknife. Olhem aqui o que acontece. Os números se mantêm praticamente os mesmos, as influências se mantêm praticamente as mesmas, mas o valor entretenimento já tem uma significância de 0,07, ou seja, eu tenho uma significância ainda periférica, é verdade, mas 0,07 é menor do que 0,09. Logo, eu posso dizer que com o Jackknife eu chego mais próximo daquele valor máximo desejado de 0,05. Eu disse a vocês que, além do bootstrapping e do Jackknife, o ARP-PLS também dispõe de outras... Eu dizia a vocês que o ARP-PLS, além do bootstrap, tem várias outras opções de reamostragem. Uma dessas opções é o paramétrico, é a reamostragem paramétrica. Se nós, ao invés do bootstrap, nós migrarmos para a reamostragem paramétrica, vejam o que vai acontecer aqui. O nível de significância se torna perfeitamente compatível com o desejado. O valor do impacto continua sendo menos 0,22, só que aqui agora com significância abaixo de 0,05. Portanto, neste caso aqui, eu teria como confirmar, eu teria como dizer que todos os três fatores condicionantes da persuasão são significantes ao nível de 0,5, utilizando-se o método de reamostragem, método paramétrico de reamostragem. Portanto, aqui se vê que o ARP-PLS é mais, ainda que não tenha o mesmo apelo visual, ainda que não tenha a mesma, digamos assim, flexibilidade de plástica, né, facilidade de colorir e tal, ele é mais robusto do que o Smart PLS. Agora nós vamos dar uma olhadinha na prática para que vocês tenham um exemplo de como trabalhar com um e com o outro. Inicialmente, nós vamos abrir o Smart PLS, que é o mais conhecido, e vamos rodar aquele modelinho que eu escolhi para demonstração. O Smart PLS, que eu acredito que muitos já conheçam, não é? Ele é bastante simples. Normalmente ele apresenta todas as variáveis do banco de dados aqui na esquerda. Basta que nós puxemos estas variáveis para dentro da tela principal e vamos formando os construtos e colocando as setas correspondentes. Uma coisa interessante é que no Smart PLS eu preciso ter todos os construtos conectados. Se eles não estiverem todos conectados, o sistema não se ajusta. As bolinhas ficam vermelhas. Portanto, antes de mandar estimar, eu preciso conectar, né, todos os construtos. No momento que eu vou conectando os fatores, as bolinhas vão ficando azuis. Uma vez concebido o modelo como um todo, nós podemos mandar calcular ou o algoritmo de PLS propriamente dito, que ele vai calcular apenas as cargas fatoriais,
ele vai calcular apenas as cargas fatoriais. Deixa eu ver como eu faço aqui na minha tela, isso aqui. Vai calcular apenas as cargas fatoriais, isso é uma parte interessante, e podemos fazer também, e que sempre é necessário, mandar calcular o bootstrapping, que é para verificar as significâncias. Para isso, eu vou mandar ele fazer o bootstrapping, e uma vez feito o bootstrapping, ele imediatamente me reporta ali as cargas fatoriais, as cargas do modelo interno, não é? E já a significância de cada uma dessas cargas. Como nós já tínhamos visto lá no exemplo, né? Aqui no valor entretenimento, a carga é menos 21 e a significância é 0,16 aqui no Smart PLS. Vou sair daqui do Smart PLS momentaneamente para dar uma ideia a vocês. Tem outro vídeo depois onde a gente trata só de cada um deles individualmente, para dar mais detalhes de como faz, como tira os números, como lê as tabelas, enfim, as validades convergentes, discriminantes, essas coisas todas. Mas o objetivo deste vídeo é apenas comparar a performance de um e de outro. Vou abrir o mesmo modelo aqui no ARP-PLS, acho que eu já estou com ele aberto aqui. Ó. Vou abrir aqui o mesmo modelo no ARP-PLS. Vocês podem ver que ele está com apenas os fatores, os construtos estão apenas indicados pelas letras iniciais, pelas 8 letras iniciais. A gente tem que compor aqui uma abreviatura. Uma vez aberto o modelo, eu posso aqui agora mandar ele estimar o modelo. Então, uma vez concebido o modelo, feitas as ligações, colocadas as setas, unidos os fatores, nós podemos, então, rodar o modelo com o algoritmo que nós escolhemos. Nesta primeira tentativa, eu coloquei aqui o algoritmo mesmo do Smart PLS. Coloquei ali o bootstrapping. Então, nós vamos proceder aqui para o estágio 5, que é do cálculo, né? Quando a gente olha aqui para o cálculo, modelo calculado, a saída do modelo calculado, aqui está, nós já tínhamos visto lá. Com o bootstrapping, olhem aqui, com o bootstrapping, eu consigo uma significância periférica, bem periférica, de 0,09, o que está bem acima, um pouco acima daquilo que a gente esperaria para dizer que é significante. Agora vamos ver como eu faço para rodar outras possibilidades. Isto não me serviria para o meu modelo, para o meu artigo, para a minha dissertação. Se eu quiser procurar outras alternativas, basta eu vir aqui em Settings e mandar trocar os estimadores. Então, vamos lá. Olhem aqui, ó, no modelo de reamostragem, eu tinha começado com o bootstrapping. Então, vamos ver. Vamos colocar aqui o Jackknife. Colocando o Jackknife, vamos ver se a coisa melhora. Mandei salvar com o Jackknife. Olhem aqui o que acontece. Ele já aparece aqui com o 0,07. No paramétrico, vou mandar salvar e ele já me traz aqui o resultado, já me traz como resultado a significância de 0,03. Ou seja, neste caso, como eu falei a vocês, os três fatores antecedentes da persuasão são significantes. Perfeitamente significantes. Para mostrar as variáveis, vocês podem ver que as variáveis estão escondidas aqui, elas estão omitidas, ele só diz que esse aqui tem 6 indicadores, 6 variáveis, esse aqui tem 5, esse aqui tem 5, esse aqui tem 13 e assim por diante. Para mostrar as variáveis, basta eu teclar aqui em Show, ele vai mostrar todas as variáveis e o peso, a carga fatorial de cada uma das variáveis nos fatores, da mesma forma que o Smart PLS mostrava lá coloridinho.